Quantas vezes, diante das lutas, diante dos problemas que nos assolam, nós nos sentimos perturbados, nos sentimos sobrecarregados, sem saber o que fazer? Isso é muito comum. Normalmente, nas dificuldades, diante de uma doença de algum familiar, diante de um problema conjugal, diante do desemprego, diante das dívidas que às vezes nos assolam, nós nos sentimos perturbados. Normalmente, essas situações roubam a nossa paz e nós não sabemos o que fazer. Mas nesse vídeo eu quero te ensinar uma técnica infalível, de uma sabedoria inconfundível, de como você fará para vencer essas perturbações causadas pelas dificuldades que roubam a tua paz e que minam a tua confiança. Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como vencer esses problemas. Saudações de paz, pessoal. Aqui é o Rodolfo quem está falando e eu tô aqui hoje para te ensinar de maneira infalível como vencer as perturbações e a falta de paz que te assola diante de um problema, diante de uma dificuldade. Antes de continuarmos com esse vídeo, eu queria te convidar para se inscrever no meu canal, seguir a nossa página lá no Instagram, @RodolfoAlfenas, e também deixar aqui o seu like. Isso é importante para o nosso canal crescer e para que mais pessoas também sejam abençoadas por essa palavra. Mas vamos lá para o nosso vídeo. Veja bem o que o texto sagrado diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, no verso de número 3 e 4. Está escrito: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Veja bem que importante essa palavra. E só ela é o suficiente para ensinar a mim e a você como ter a nossa mente firme, as nossas emoções inabaláveis diante das dificuldades que muitas vezes nos assolam e que muitas vezes nos perturbam. Ninguém está imune da dificuldade, ninguém está imune do problema. A maioria das vezes, quando nós passamos por um problema, a gente tende a julgar que só nós estamos passando por um problema. E a gente costuma dizer, mas por que comigo? Por que só comigo estas coisas acontecem? Isso é muito comum, todos nós questionamos um dia, estamos questionando agora ou questionaremos o porquê das dificuldades. E o certo é que muitas vezes nós não compreendemos a dificuldade quando ela vem. Nós não compreendemos porque às vezes estamos com uma doença, nós não compreendemos porque às vezes o nosso filho, o nosso sobrinho ou um parente está passando por uma dificuldade, está perdido no mundo vil e mal. Às vezes nós não entendemos. E se nós formos procurar, às vezes, a grande maioria das vezes, o cerne dessas questões, nós com certeza ficaremos provavelmente perturbados. E não digo necessariamente perturbados de loucura, perturbados de falta de paz, de falta de sossego, perturbados a ponto de perdermos o sono, perdermos o apetite, perdermos peso, sermos impedidos de trabalhar direito no nosso emprego. O que eu quero te ensinar aqui não é necessariamente como vencer a dificuldade, mas como passar pela dificuldade e pelos vendavais que assolam a sua vida de forma firme, com as emoções em paz e com as emoções inabaláveis. E esse texto que eu acabei de ler nos ensina isso. Aqui o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, diz assim, olha, tu conservarás em paz aquele cuja mente está posta em ti, porque ele confia em ti. O primeiro ponto para nós termos firmeza, paz nas emoções diante dos vendavais e diante das dificuldades é confiar em Deus. É pôr a nossa mente no Senhor. É pôr a nossa mente naquele que está sentado num alto e sublime trono, naquele que mantém o controle da terra e daquele que conhece todas as coisas. Veja bem, o mesmo profeta, ele diz que Deus, ele mede as águas da terra apenas com a concha das suas mãos. Ele conhece cada estrela e chama cada uma pelo nome.
Então esse Deus é um Deus grande. Então quando nós colocamos a nossa mente, quando nós projetamos a nossa mente em Deus, nós temos paz nas nossas emoções para enfrentarmos as dificuldades. O problema é que quando as dificuldades vêm, ao invés de a grande maioria das vezes nós olharmos para Deus, o nosso Senhor, nós olhamos para o vendaval, nós olhamos para a dificuldade e aí nós nos desesperamos, porque de fato, a grande maioria das dificuldades é impossível que eu e você, com as nossas forças, venhamos vencê-las. Mas quando a dificuldade vem e os nossos olhos se voltam para Cristo, nós temos garantia de vitória, nós temos garantia de chegar ao outro lado para conquistar o nosso troféu. Veja bem o que acontece com Pedro. Quando ele estava dentro do barco, no meio do lago, em uma madrugada, os ventos sopravam. Provavelmente a neblina cobria o lago e veio um homem andando sobre o mar. Pedro, ele assustado, ele faz um questionamento ou melhor, todos assustados porque acreditavam ser um fantasma, se desesperavam e se apavoravam. E o mestre respondeu: calma-te, sou eu. E aí todos acalmaram-se. Pedro, com sua ousadia, disse: então, Jesus, se és tu, mestre, mande que eu vá até o Senhor. E Jesus disse para Pedro: então venha. Pedro saiu do barco, pisou sobre as águas e por um período caminhou nas águas. Só que o vento soprava e Pedro parou de olhar para Jesus e se preocupou com a tempestade. E o que houve? Pedro começou a afundar-se. Porque Pedro tirou os olhos, a mente de Pedro perdeu a firmeza em Jesus e se instalou na tempestade. E uma mente posta na tempestade, ela se torna abalada. Salomão disse que aquilo que o homem pensa em seu coração, isto é. Ou seja, se você olha para a tempestade e pensa que você não vai conseguir vencer, e se desespera, e começa a declarar no seu coração, com sua voz, eu não consigo, eu não posso, você provavelmente não conseguirá e será dominado pela ansiedade, pelo medo, pela depressão, pelo pavor. Mas quando você olha para a tempestade e diz: eu vou vencer porque a minha mente está posta em Cristo, tenha certeza que você sairá vencedor dessa tempestade e com paz nas suas emoções. Então, para você ter paz nas suas emoções, você ter paz no meio das dificuldades, você precisa ter a sua mente firme em Cristo. Você precisa confiar que Ele é o Deus que pode te resgatar dos seus problemas e pode te sustentar em meio ao revolto mar, em meio à tempestade que assola a sua vida, que assola a sua casa. A tempestade do desemprego, a tempestade da doença, a tempestade do filho rebelde, a tempestade de uma crise matrimonial, a tempestade de uma crise governamental. Quando você olhar para Jesus, Ele terá sustento para você no meio dessas dificuldades. Então veja bem o que Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os povos, serei exaltado entre as nações. Então olhe para Jesus e tenha calmaria no meio das suas dificuldades. Quando a turbulência dos problemas da vida invadirem a sua casa e o seu coração, olhe para Jesus e receba dele paz e segurança para vencer cada problema. Confie nessa palavra. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque Ele confia em ti. Então Deus conserva em paz aquele que confia nele, aquele cuja mente está posta nele. Quer ter paz no meio da dificuldade? Confia no Senhor. Entregue a Ele os seus problemas. Olhe somente para Ele e seja abençoado. Se você crê nessa palavra, deixe aqui nos comentários um amém. Compartilhe com alguém para que outra pessoa também possa ser abençoada. Deixe o seu like. E que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Saudações de paz para você e sua casa.